muito bem-vindos ao Networking para Brasileiros Podcast. O Networking para Brasileiros é um grupo sem fins lucrativos que tem o intuito de fortalecer as comunidades brasileiras residentes aqui no Canadá. Nos conectamos para trocar experiências, informações e criar conteúdo sobre essa aventura que é ser imigrante em terras canadenses. Meu nome é Thales e eu faço parte do NPBB e eu sou voluntário do podcast. Me segue lá, @ThalesMarinheiro. Neste episódio, nós vamos falar sobre a indústria de dados, que na verdade nem é uma indústria, é uma coisa que permeia todas as atividades e os campos hoje de serviços e empresas. Ele está presente nas mais diversas empresas e organizações. E para contar mais sobre essa febre de dados, temos os seguintes convidados: Nicholas Cheng, que é Senior Analytics Developer na Sophos, Antônio Barbosa, que é Solutions Manager na Procter & Gamble, e Alessandro Araújo, que é Data Analyst no CIBC. Então, por favor, se apresentem. Obrigado aí pela introdução, Thales. É um prazer aí estar no podcast. Eu cheguei no Canadá fazem 5 anos. No Brasil, basicamente, minha única experiência de trabalho, mas foi por acho que 5 ou 6 anos, foi na Votorantim Cimentos. Eu fazia bastante sales analysis, né? Então, assim, acho que a primeira coisa, uma observação interessante aí, que de fato o nome da área no Brasil era inteligência de mercado. E aí a tradução não é necessariamente direta, né, pro inglês. Aqui seria de novo sales analysis, né? E aí eu vim pro Canadá. Eu comecei como estudante aqui, mas eu acabei conseguindo PR, e a primeira experiência de trabalho foi na PhD Media, agência de compra de mídia, na área de Marketing Science. Então acho que meu principal foco era fazer modelagem quantitativa, sendo a maior prática o chamado Marketing Mix Modeling. Aí teve alguém que eu trabalhei na PhD que acabou indo para a Meridian antes de mim, a Meridian Credit Union, a maior credit union de Ontário. Basicamente a credit union é um banco de varejo, né? Então tem exatamente os mesmos produtos, savings account, etc. Acho que a única diferença mesmo é que não tem ser accountable, assim, né? Não tem essa pressão adicional, digamos assim. Então essa pessoa acabou trabalhando comigo na PhD, acabou me contratando na Meridian, né? E um ponto aí importante que é o networking, de fato, não só para de dados, mas para todas as outras áreas, de fato é um ponto bastante importante aí para conseguir posições. E finalmente, nos últimos 6 meses, eu estou trabalhando na Sophos, que é uma das maiores empresas de cybersecurity global, e acho que sem dúvidas uma das coisas que mais me interessam na Sophos é trabalhar com pessoas de diversas partes do mundo, né? Então tenho call com o pessoal da Itália de vez em quando, Alemanha, Austrália, e acho que isso é bem interessante, porque, de fato, cada um desses países tem diferentes culturas, incluindo em relação a como eles analisam dados, por exemplo, que é bem interessante. Valeu, Thales, valeu, Nicholas. O meu nome é Antônio, eu cheguei aqui no Canadá faz 10 anos já, e antes de começar a trabalhar na área de Data Science Analytics, eu trabalhava como gerente de projetos. No Brasil, eu trabalhava na Alstom como gerente de projetos. Depois eu mudei para cá. Eu trabalhei em algumas empresas de manufatura e consultoria, mas também como gerente de projetos. Como eu falei, 5 anos, eu resolvi mudar de área. Eu fiz um mestrado na Queen's University em Data Science. E depois disso, eu comecei a trabalhar numa empresa de insurance chamada Cigna. Eles têm bastante mercado nos Estados Unidos, mas eu trabalhava daqui do Canadá como analista de dados, né? E Machine Learning Scientist, que chamava a posição lá, Data Analyst and Machine Learning, que são 2 coisas distintas que a gente vai falar um pouco depois, mas e depois disso, agora, depois da Cigna, eu vim para trabalhar na Procter & Gamble. Eu trabalho como Solutions Manager na área de Analytics, e basicamente as marcas vêm para a gente e falam: a gente está tendo problema, ou a gente quer entender melhor os nossos consumidores, quais as soluções você pode provar para a gente. Aí quando o meu time trabalha para ajudar com soluções na área de Analytics. Gente, um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou a Alessandra, obrigada pelo convite. Bom, eu cheguei em Toronto em agosto de 2019. Então foi tipo
comecei, a gente tava na vida normal, daqui a pouquinho começa a pandemia, né? Que a gente começou com a pandemia em janeiro, mais ou menos ali dezembro, final de dezembro, janeiro, começou a pandemia. E eu antes trabalhava no Itaú, muito tempo, passei um tempão trabalhando no Itaú com engenharia de software, mas já nos últimos anos estava mais interessada nessa área de dados, comecei a fazer uns cursos e tal, e quando eu vim para o Canadá, que a gente resolveu emigrar, eu me matriculei num curso da Universidade de Toronto em Data Analytics. Então eu vim para cá em agosto, acho que começou as aulas em outubro, alguma coisa assim, e foi aí quando eu comecei a ter mais... criar portfólio, começar a fazer uns projetinhos. E o Covid foi ruim porque acabou truncando essa parte de trabalho. Eu comecei trabalhando em uma gestora de finanças aqui em Toronto, e aí deu a pandemia, os caras falaram, putz, vamos parar os projetos, a gente está sem condições de continuar, e eu comecei a usar esse conhecimento que eu tinha feito, que eu tinha adquirido com a Universidade de Toronto, para juntar um portfólio usando os próprios dados do Covid para fazer um monte de trabalhar com Tableau, enfim. Então foi ruim a pandemia nessa época, mas por esse lado foi bom, porque me deu um tempo para estudar bem, para consolidar os conceitos que eu tinha adquirido lá na Universidade de Toronto. Enfim, depois que passou essa confusão toda, o Nicolas, como falou bem, essa parte de networking é tudo para você conseguir novas oportunidades, né? E aí eu acabei indo para a mesma empresa da Stella, da Project X. Então eu fiquei um tempo lá trabalhando já como analista de dados, usando preparação de dados, fazendo limpeza, extração, pipeline, essas coisas todas. E logo depois disso eu consegui essa oportunidade no CIBC e hoje estou 1 ano e pouquinho, vai fazer 1 ano e, 2 meses. Também trabalhando com análise de dados, usando SAS, Python, Alteryx, Tableau, todas essas ferramentas mais para tratamento de dados. Então, tive a oportunidade de estudar Machine Learning, mas não é isso que eu estou trabalhando hoje em dia. Tanto mais focada na área mesmo de análise de dados. A gente se conheceu, Alessandra, eu aço que lá em agosto, vocês estavam chegando há uma semana. Lá atrás. Quando eu fui agora procurar o seu cargo, eu falei, não peguei o cargo dela ainda. Eu fui no LinkedIn, eu falei, eu conheço essa pessoa aqui. Então. Foi nas primeiras semanas que vocês estavam lá, né? Nossa. Exato. A gente ainda podia se encontrar, né? Nossa. Carol, você trabalha na mesma empresa que a Stella, então? A Stella eu passei... Ela consegue. Então, gente, sei lá, 10 a Stella é um negócio absurdo. Passei um tempo trabalhando na mesma empresa que ela. Sim. A gente tava falando um pouquinho, que a gente viu que deu uma pulada aqui no disco aqui, tava gravando. A gente tava falando de dados, né? Que os dados já existem como empresas e serviços desde sempre, né? Vou voltar a falar o que eu tava falando, né? Que o pessoal antigamente usava o forecast, para fazer o forecast do próximo ano de vendas, usava as vendas que foram feitas no ano passado, né? E falava, vou botar mais uns 10% aí em cima disso e é isso aí, né? Hoje a análise de dados não é nada disso. Ela pode tirar, né? Vocês podem falar até melhor do que eu, claramente, mas você pode tirar diversas conclusões e diversas formas de dados, né? Hoje em dia com Big Data e tudo mais, né? Então, eu queria perguntar para vocês... eu vi que a Alessandra e o Nicolas meio que começaram já nessa área, né? A Alessandra começou como software developer, né? Você falou, né? Sim. Coordenador de inteligência de mercado. O Antônio começou como projetos, né? É isso? Eu comecei como coordenador de projetos, depois eu virei gerente de projetos. Trabalhei por muito tempo como gerente de projetos, mas sempre na área de manufatura, engenharia. E há 5 anos atrás decidi mudar para a área de Data Science. Eu queria perguntar uma coisa para cada um de vocês, assim, ó. Por exemplo, porque muitas pessoas que vão para o Canadá, que estão ouvindo a gente, todas elas querem mais do que tudo saber sobre emprego aqui. Sobre como conseguir emprego, como eu consigo emprego, como eu consigo emprego. Essa é o maior pedido que a gente recebe aqui do podcast. E muitas pessoas transicionam de profissão. Uma grande parte do pessoal transiciona, né? Então eu queria perguntar para você, Antônio, como é que foi essa mudança de você, que era coordenador de projeto, para Data Analyst,
Para você também, Nicolas, que já estava mais ali dentro, mas aí era um pouco diferente do que você faz agora, né? Que bem Python para análise de vendas está bem longe também, né? E para você, Alessandra, que estava em software developer, você estava do outro lado, né? Não sei se tem rixa entre análise de dados e desenvolvedor, mas me conta também, cada um, como é que foi. Como que vocês chegaram na análise de dados de hoje em dia, assim, de hoje? E aí depois a gente conversa sobre como ela é. Eu quero saber como ela é também, mas isso a gente pode ser uma pergunta após. Então, você queria saber se tem rixa entre a galera? Não, saber como, mais ou menos, não mudar. Assim, é que quando você fala, tipo, por exemplo, você vai para estruturas grandes, igual a banco, você tem um monte de regra e um monte de trava que você tem que seguir. Né, por segurança, enfim, por uma série de motivos. Então, quando você trabalha com desenvolvimento puro, às vezes você tem mais acesso a determinadas coisas, mas também você é mais regrado. O Antônio, os meninos que trabalham mais aí com essa parte de ciência de dados, às vezes você tem mais informação na mão exatamente porque você precisa de mais dado para alimentar os modelos, né? Então, quando você olha para o lado do desenvolvimento puro, tem essas travas, essas regras que você tem que seguir, e quando você passa para a ciência de dados, você já prepara mais um ambiente para que o cientista de dados do outro lado já tenha mais acesso à informação ou com tudo que ele precisa para alimentar os modelos dele. Então, às vezes, cria essa coisa entre o pessoal de desenvolvimento fica com esse monte de trava e o pessoal da ciência de dados tem acesso a absolutamente tudo. Mas, gente, precisa, né? É do trabalho, é do que você tem que entregar. Enfim, a transição entre desenvolvimento e análise de dados, eu não acho que é um negócio tão grande, assim, não é um abismo tão grande. Porque, no final das contas, você precisa desenvolver uma série de código ou snippets ou alguma coisa que você precisa para tratar o seu dado primeiro, para depois plotar e ver, putz, isso está acontecendo, isso é um trend, eu posso falar que isso aqui faz sentido, isso aqui não tem nada a ver e tal. Não tem um abismo grande entre você sair de uma análise ou desenvolvimento de sistema para ir para uma análise de dados especificamente. Eu não senti essa grande mudança. E conta pra gente, já começou uma keyword aí, o que é o plotar? Conta pra gente. O que é plotar de informação que você fala? E apresentar na tela ou apresentar para quem está te fazendo a pergunta de um jeito que a pessoa entenda. Ou gráfico, uma tabela, ou alguma coisa que faça a pessoa lá que está te perguntando o que você precisou responder entenda o que você está querendo dizer. E aí tem vários formatos, né? Você usa Tableau para montar um gráfico, às vezes, ou uma animaçãozinha, o cara vê aquilo e realmente compara uma coisa com a outra, série histórica, ou enfim. É isso que eu estou querendo falar de plotar. Apresentar para ele, para quem está te fazendo a pergunta, o que você está querendo explicar naquela historinha que você aprendeu analisando aquele dado, ou aquele conjunto de informação. Bom, então, tá bom. Então você falou para a gente que de desenvolvedor para analista, eu imaginei que não teria uma diferença tão grande assim. Mas e para vocês dois, para o Nicolas e para o Antônio, que acho que deve ter uma Pro Nicolas nem tanto, né? Acho que mais pro Antônio que devia ter um gap grande, né? Entre uma coisa e outra, né? Se você soubesse o quão fácil é usar Python, você não estaria perguntando isso para mim, porque eu acho que até ia comentar, porque para quem é desenvolvedor e ir para a área de analytics é muito mais fácil. Assim, porque a pessoa que está desenvolvendo, ela aprende muito mais em termos, né, no que diz respeito a coding e esse tipo de coisa, do que a pessoa que está dando com analytics. Porque tem uma diferença muito grande aqui, que é em analytics não é importante você saber usar Python, tem importância, mas a grande
a grande parte principalmente machine learning, é você saber entender o resultado que você vê na sua tela, entendeu? Então tem muita questão de física também que você entender, de estatística. Você tem que saber muito disso, entendeu? Você tem que saber ler a informação que tem na sua tela. Hoje em dia, usando o Stack Overflow, qualquer outro website, ele vai te dar lá o código que você precisa para rodar o que você quer rodar. Então não é uma coisa assim difícil. Mas eu acho que a parte mais difícil de você, né, fazer a transição de uma indústria para outra, de uma área para outra, é você mostrar para a pessoa que você está fazendo entrevista, para a pessoa que você quer que contrate você, que você sabe aquilo, entendeu? E como o Nicolas e a Alessandra mencionaram, não só para quem está mudando a indústria, mas também para quem está vindo para o Canadá, networking é importantíssimo, porque é a melhor maneira para você fazer uma pessoa te conhecer, saber o valor que você pode trazer para a empresa sem estar naquele processo de entrevista ainda, entendeu? O network é mais uma conversa que você tá... Porque, assim, no final das contas, a gente fala muito, você vem do Canadá, a gente quer mudar de área, a gente está procurando um emprego muito rápido, mas o network também é uma forma de você conhecer um pouco mais da empresa que você quer aplicar para o trabalho, entendeu? Principalmente hoje que o mercado está mais para o empregado do que para o empregador, você tem essa oportunidade de conhecer bem a empresa, conhecer a cultura da empresa, se você quer ir para trabalhar na empresa ou não. É fácil, né? Vocês podem falar, é fácil falar isso quando você já está trabalhando, você já tem seu emprego, mas no final das contas, você não quer ficar mudando de uma empresa para outra cada 6 meses, né? Então é sempre muito importante conhecer a empresa que você está aplicando, né, para a posição. Mas voltando ao assunto de fazer transição, eu tive que fazer muito networking. Eu conversei com muitas pessoas. Uma coisa que me ajudou também bastante foi fazer, no mestrado, eles tinham aqueles programas que você ia lá, você analisava dados de empresa, apresentava para os empregadores da empresa. Na época do mestrado, você participava em processos que a empresa dava os dados para a gente analisava, trazia soluções para aqueles problemas que a gente via dentro dos dados, e a gente fazia apresentações sobre isso. Então, fazendo isso, eu conheci muita gente. Eu tive a oportunidade de fazer muito networking com muitas pessoas, que foi o que me ajudou. No final das contas, o emprego que eu consegui foi uma pessoa que eu já tinha conversado há 6 meses atrás. A pessoa veio para mim e falou assim: eu tenho essa posição, você está interessado? E na Procter & Gamble, apesar da Procter & Gamble ter o processo deles, você tem que passar no processo, tem uma prova que você tem que fazer. Eu fiquei sabendo da vaga através de uma pessoa que trabalhava lá e eu conversei com ela. Então, é importante você saber, né, do mercado que você quer trabalhar, ter noção daquilo também, mas tão importante quanto é fazer a transição, fazer o networking para conseguir a transição. O que ficou na minha mente foi a primeira parte que você falou, Antônio, da questão de quão fácil é usar, por exemplo, uma ferramenta de visualização. Eu acho que existe um skill fundamental, para muita gente pode ser fácil, que é o skill de lógica, assim. Tanto que quando eu já tive algumas pessoas que eu tive que contratar para um nível mais júnior, assim, e sem dúvidas uma das coisas que tem mesmo, assim, era o perfil de lógica, né? Então, quão bem essa pessoa saberia resolver problemas básicos de lógica mesmo, né? Aqueles tipos de, sei lá, te dar uma sequência de números e qual que é o próximo número da sequência, né? Esse tipo de coisa, porque eu acho que esse é um bom indicativo de que talvez a pessoa não saiba Python agora, mas se essa pessoa tem um pensamento lógico apurado, as chances dessa pessoa aprender rapidamente essa certa linguagem de programação é muito alta. Então, se você está vindo, por exemplo, de uma área de TI, uma área de economia, por exemplo, que foi, esse treinamento básico que a universidade te dá, acho que já ajuda bastante, assim, um treinamento de matemática, etc. Acho que com relação a, de fato, Thales, eu acho que a minha transição foi mais em relação à tecnologia usada mesmo, né? Como eu te falei, assim, na Votorantim,
as coisas ainda eram bastante baseadas em SAP e Excel. E aí eu acho que a adaptação é mais relacionada a usar as ferramentas mais atualizadas, assim, né? Na PhD, assim, não era nem necessário saber muita programação, porque existia um software chamado Alteryx, que o pessoal usava, assim, que é basicamente uma interface que você pode drag and drop, né? Drag and drop escolhe os ícones ali o que você quer performar em relação a processamento de dados, e aí coloca num canvasinho e cria um processo, assim. Então, você não precisa saber escrever programação nenhuma, assim, mas de qualquer maneira foi uma adaptação, assim, de que a tecnologia mudou, e eu acredito que o Canadá, de fato, até nesse momento no tempo, acho que está mais avançado, com certeza, por exemplo, comparativamente ao Brasil. Então, quem estiver pensando em vir para essa área de dados tem que dar uma olhada, um passo à frente até do que a tecnologia sendo usada no Brasil nesse momento. Vocês veem muita diferença entre... Tudo bem que faz um tempo que vocês saíram do Brasil já também, né? Menos, né? Mas ainda assim, bastante tempo, né? Eu queria saber se foi difícil mudar, se a mentalidade era muito diferente, qual que eram as principais diferenças entre esse tipo de trabalho no Brasil e aqui, aí no Canadá, né? Eu falei um pouco já disso antes. Eu acho que, de novo, assim, além da tecnologia, eu acho que tem uma questão de cultura organizacional que talvez no Brasil as pessoas e as organizações esperem uma análise talvez não tão complexa, mas que te entregue mais rápido alguma coisa, alguma informação. Pelo menos isso é o que eu sinto, assim. E aqui talvez tenha um pouco mais de autonomia e um pouco mais de tempo para você desenvolver talvez algo um pouco mais complexo, mas que vai gerar um valor maior para o negócio. Assim, talvez, pelo menos comparativamente às minhas experiências, eu tenho um pouco de pressão nesse sentido de gerar um relatório muito rápido, assim, entendeu? Então, gera um relatório muito rápido, talvez a visualização não é a melhor e tal, mas já gera lá. Eu acho que aqui eu consigo, de fato, trabalhar nesse relatório, digamos assim, fazer o melhor que eu posso e aí entregar, entendeu? Concordo 100%. Eu acho que no Brasil tem mais essa cultura de entrega rápida, o mais rápido possível, e aqui você tem tempo para se planejar e entregar uma coisa mais duradoura, mais consistente, que você consiga colocar em produção e rode com mais robustez, digamos assim, do que sem ter essa pressão do tempo. Você precisa entregar mais rápido. Aqui eles prezam muito por me fala o que você precisa, me manda o teu planejamento. Se você falou que é 10 dias, é 10 dias. Eu não quero no dia 11 também. No 11º, eu quero que você me entregue em 10. Então você tem esse tempo para se planejar em cima da pressão que a gente tinha no Brasil, de você tem que entregar tudo para ontem. E tudo é prioridade. É outra coisa que eu também noto um pouco, eles têm a preocupação de fatiar melhor as coisas, de te deixar mais claro o que efetivamente é prioridade. Porque quando tudo é prioridade, acaba que nada é. Você não sabe como que se planejar, o que você vai atacar primeiro, enfim. Aqui eles têm, eu sinto que tem essa cultura organizacional de prezar por planejamento e entrega, fatiando as coisas para que você saiba efetivamente o que você precisa atacar primeiro. Então, e me contem assim, como é que vem as demandas para vocês, né? Vocês estão cada um numa indústria diferente aí dentro da análise de dados, né? O Nicolas está na cybersecurity, né? Tem até uma empresa francesa bem famosa disso, né? Que chama Thales, né? Eu já vi falar uma vez. A Alessandra está no CIBC e você está na Procter & Gamble. Quais são os tipos de demandas que vocês têm? Conta um pouco pra gente como que é a demanda, como que é o dado e qual que é o resultado normalmente que vocês tiram dele, ou a visualização disso, assim. Tem como vocês falarem um pouco disso? No que vocês puderem falar, lógico, né? Eu acho que é importante, antes de responder a pergunta, mas também entender um pouco a área, as diferentes áreas que tem dentro de análise de dados, de ciência de dados, porque acaba que todo, né, quando você fala, tem tanta palavra que o pessoal acaba usando com o mesmo significado, mas às vezes algumas coisas significam coisas diferentes, né? Então, por exemplo, tem a pessoa que trabalha especificamente com limpeza de dados, né? A pessoa vai lá, porque assim, é muito importante fazer com que os dados que a gente vai usar sejam dados próprios para ser usados, né? E dependendo de como você
pega essa informação, você recebe esses dados, você tem que transformar os dados numa maneira que você consiga analisar. Então, por exemplo, se você trabalha vou usar o exemplo de um banco, você faz uma transação, é um dado que você recebe, mas o formato que você recebe os dados de uma transação não é o mesmo formato, por exemplo, pode até ser, mas tem características diferentes de um formato de que você faz, por exemplo, uma transação eletrônica ou uma transação pessoal, entendeu? Então, algumas diferenças. Os dados diferentes, o formato dos dados, entendeu? Por exemplo, você tem uma coluna que fala que o dia, né? Pode ser diferente. Tem várias coisas que podem modificar como os dados é apresentado para você. Então, tem um processo que você faz a limpeza. Você pega esses dados, diferentes formatos, traz tudo por um formato que você quer. Depois tem a área que eu costumo falar, que é a área que é para a gente entender onde a gente está hoje e o que aconteceu no passado, que é a área que faz os reportings. Pega aqueles dados para você e fala, é isso que está acontecendo hoje, entendeu? Por exemplo, você vai mostrar as vendas, se aumentou ou diminuiu, esse tipo de coisa, né? Ou aonde está vendendo mais, esse tipo de coisa. Então, você mostra o cenário hoje e o cenário do passado. E depois tem a área de ciência de dados, a área de machine learning, que é você, com o que você sabe do passado, você vai tentar prever o futuro, entendeu? Então, são áreas diferentes que pessoas trabalham diferente, né? A pessoa que geralmente faz a ciência de dados não faz a limpeza dos dados, né? Assim, não é que não faz, ela pode transformar os dados numa maneira que a pessoa precisa, mas a transformação crua dos dados é feita por uma outra pessoa, entendeu? Então, tem essas diferentes áreas que, dentro dessas áreas, o tanto de trabalho necessário, o jeito que as pessoas fazem, né, requisitam o trabalho é diferente também. Na minha área, por exemplo, é uma área mais voltada para ciências de dados. Eu já tenho a informação que os analistas de dados passaram para a gente do que está acontecendo hoje. A gente vê o problema do que está acontecendo hoje, aí a gente fala assim, ok, sabendo do problema ou sabendo da oportunidade que a gente tem, como que a gente pode reagir no futuro que vai trazer, né, mais benefícios para a empresa. Então, do jeito que funciona para a gente é assim, a gente tem a nossa carga de trabalho, que é definida com o tanto de projetos que a gente tem no pipeline hoje, né? Por exemplo, se a gente tem, né, dando um exemplo aqui, 3 projetos, quanto tempo que vai demorar para esses projetos terminarem? São, 6 meses. 6 meses, então, não é 6 meses que a gente... É menos que isso, mas é só como um exemplo. É 6 meses, então, daqui 6 meses a gente recebe mais projetos, né? Então, é da demanda... E com o Available, que também que a gente tem o nosso time para trabalhar no projeto. Mas é assim, a gente só para finalizar aqui, os dados já estão todos limpos, não tem nada para ser feito no ETL lá, então é só para pegar aquela informação, criar o modelo nosso que a gente precisa criar e trazer uma ação, né, recomendar uma ação para os stakeholders, né, para as pessoas que estão trabalhando, que estão enfrentando esse problema ou tem uma oportunidade. Respondi ou falei, não falei nada? Não, respondeu, né? Parece que meio que tem o pessoal que fica catando milho, né, e limpando, abrindo um matagal, né, assim, né, por se dizer, né. Vai com a enxada. Vai com a enxada, tirando, né, e catando. Olha, tem um pouco de dado aqui, olha, tem que fazer tudo virar... uma base específica, né? Porque depois fica... Eu imaginava que seria meio que junto, assim. Se bem que aí deve ser uma empresa menor, talvez, que faça, né? O cara tem que fazer tudo. Isso que eu ia comentar até agora, né? Que o Antônio tá numa empresa grande aí, que com certeza tem uma estrutura significativa de analytics, né? Então existem roles mais bem definidos. No meu caso, por exemplo, sou só eu e mais uma pessoa em Marketing Analytics. E aí, sem dúvidas, assim, né? Existem outras áreas de Analytics na empresa, e esse é um ponto, assim, que para mim é um pouco diferente, assim, do Brasil, porque eu senti que no Brasil as áreas de Analytics das empresas
eram mais unificadas. Então, a pessoa responsável por Analytics provavelmente iria ver coisas de finanças, iria ver coisas de logística, iria ver coisas de vendas também. Aqui, pelo menos as empresas que eu passei, e eu sei que não são todas as empresas assim, tá? Eu acho que tem empresas também aqui que são mais parecidas com o Brasil, mas tem esse fenômeno, assim, que para mim não é uma coisa positiva de serem áreas de Analytics mais siloed, né? Que são em silos, assim, né? Então, nesse caso, no meu caso específico, eu estou liderando a área de Analytics de marketing, mas existem outras áreas de Analytics que a gente não conversa praticamente nada, assim, de Analytics de Sales, de Analytics de Finanças, por exemplo. E aí, Analytics de Marketing de novo, assim, só eu e mais uma pessoa, então a gente precisa fazer tudo, né? Então, acho que a parte que o Antônio falou, assim, inicial de tratamento de dados, que acontece antes de receber já os dados limpos, né? A gente tem que fazer também. Eu já estou mais pro lado do Antônio também. A gente tem um banco de dados gigantesco, lá, mais de um, na realidade, né? Que a gente consegue pegar informação. Raríssimas vezes a gente recebe alguma coisa em dado não estruturado, tipo texto, planilha, e aí precisa fazer algum trabalho de limpeza de dados para conseguir tirar a informação de lá, mas a grande maioria é a mesma coisa do Antônio. A gente já está com os dados ali prontos, processados, atualizados, com o que a gente precisa para rodar o que for necessário para responder a pergunta que mais ou menos essa ideia de silos, assim, porque acaba que a gente recebe projeto de várias áreas, mas óbvio, são os produtos bancários, né? Então, tipo, às vezes é campanha, às vezes é oferta que o cliente do CIBC recebe, ou que ele está querendo captar em algum momento algum outro tipo de cliente, oferece alguma promoção ou de cartão, ou de FII, ou de enfim, seja o que for para captar mais cliente, e a gente acaba recebendo essas demandas de várias outras áreas. Mas com certeza os dados já estão mais estruturadinhos. Vocês chegam até... eu acho que o Antônio chegou a falar isso, né? Vocês mais trabalham os dados depois ou vocês já tiram informações deles, né? Porque um dado é um dado, né? Uma informação é uma outra história, né? Que nem o Antônio falou é uma arte, né? Saber, então é meio que isso, né? Vocês já tiveram alguma situação que vocês, ou colegas de trabalho, ou a própria empresa como um todo, tirou informações muito, muito erradas de alguns dados, assim, por exemplo? Isso aqui você achava que... Não sei, porque existem muitos exemplos que podem ser dados aqui, mas, por exemplo, sei lá... isso mostra que as pessoas vão querer esse tipo de produto. Então, e aí errou colossalmente porque aquilo não era aquilo... porque foram tiradas informações erradas, né? Porque nem sempre você enxerga exatamente aquilo que quer dizer, né? Porque eu imagino que os dados, eles nunca são uma coisa plastificada que é só aquilo. Tem muitas coisas que influenciam o consumo das pessoas, né? E tudo mais. Então é uma coisa maior, assim, você tem que entender não só daquilo ali, que tá na sua tela, né? Mas entender do business também, para conseguir tirar uma informação melhor daquilo, né? Tem muita gente de business junto, ou já não é tanta área de vocês só trabalham os dados mesmo para passar para frente, ou vocês chegam a tirar conclusões disso para o que vai ser feito? Na parte de né, a questão de você estar errado ou não, assim, tem coisa... O que aconteceu no passado que você tem que saber ler, né? Se aquilo que mostra para você no gráfico é o que é, não tem como você falar diferente, entendeu? Se você viu que o ano passado você vendeu 90 milhões e esse ano você vendeu 80, você vê lá que você vendeu menos. Mas quando você já parte para uma área que você vai estar tentando prever o que vai acontecer, é uma coisa que, né, a gente não para pensar, mas é sempre tratado em termos de estatística. Uhum. Estatística, entendeu? É sempre tratado em termos de estatística. Então tem uma porcentagem de erro lá. Tá? E quando você apresenta isso para o seu time, né, para as pessoas que vão tomar decisões, você vai apresentar o resultado seu e eu falo assim, por exemplo, meu modelo está falando aqui que eu tenho 80% de chance de estar certo, o outro 20% de estar errado. Então, não tem a chance de eu estar errado. A decisão se vai ou não vai para frente, se o meu modelo aqui vai para frente ou não, aí já é a decisão de quem, né, de cargos maiores que meu.
Então, eu não tomo a decisão, falar, você vai ter que usar isso. Eu apresento para eles o resultado do modelo, né, o modelo matemático que eu encontrei, entendeu? É isso que eu tenho, são esses os resultados que eu vi aqui agora, e é isso que vai... Se você, por exemplo, eu falo e outra coisa que você tem que apresentar, na verdade o que você tem que fazer é contar uma história, né? Ó, você está aqui, né? Você está passando por esse momento, você estava aqui, você passou por esse momento agora, mas a gente quer chegar aqui. Então, se você usar o meu modelo matemático, vai ser possível você chegar aqui. Porém, tem, sei lá, 30% de chance de você estar errado, entendeu? E você... A outra questão, o pessoal de business está com a gente, né? Na parte de ciências dos dados, é importantíssimo você entender a parte do business da empresa que você trabalha. Por quê? Como eu falei, né, data science é uma arte, não é uma ciência. Apesar de se chamar ciência de dados, é uma arte. Porque tudo que você sabe a respeito do seu negócio é levado em consideração quando você está criando um modelo matemático. Entendeu? Até porque também tem coisas que você vai achar lá que você sabe, né, que, por exemplo, eu não queria usar termos muito específicos, mas você está viciando o modelo matemático seu. Existem várias maneiras de você viciar o modelo matemático. Viciar é você... tem algumas maneiras, mas uma das maneiras é você, por exemplo, dá o resultado do seu modelo matemático, então o seu modelo matemático vai lá, já aprende sabendo o resultado. Entendeu? Então você viciou ele. Não significa que ele prevê o resultado, ele já sabia o resultado. Tem outras maneiras de viciar, mas, por exemplo, aí você vê o resultado lá e você compara com o que você sabe do business da sua empresa, entendeu? Você fala, faz sentido eu ver isso, né? Você pode perguntar as perguntas que tem que serem perguntadas, entendeu? Então é muito importante você saber o negócio, o business da empresa que você está trabalhando com isso, e outra, tem sempre a chance de você estar errado, entendeu? Até quando você faz exame de sangue, não é feito... Eles dão o resultado de, né, por exemplo, positivo ou negativo, mas na verdade é uma estatística, entendeu? Tem 90% ou 99,9% de você tá doente, entendeu? Então, também depende muito da área que você tá. O banco, por exemplo, você tá falando, né, se você quer trabalhar com fraud analysis, você tem que ter certeza de que é uma fraud, porque você não quer perder dinheiro, o banco não quer perder dinheiro. Mas às vezes, por exemplo, né, já vê numa área, por exemplo, de Procter & Gamble, que a gente vende, né, sabão, tem outros produtos, mas a gente vende sabão, você já é mais flexível nessa questão de estar errado ou não, entendeu? Porque se você está errado, as consequências de você estar errado não são tão grandes com relação a um banco. E a Alessandra não podem estar errada, né? Com certeza, né? Não, depende também, viu? Por exemplo, igual o Antônio estava falando, quando vem alguém de negócios com uma determinada hipótese, ou a pessoa que conhece o negócio, ela já monta uma hipótese porque ela já conhece com quem ela trabalha, então ela trabalha com isso há tempos, então ela acha que aquilo, sei lá, vai lançar uma campanha de um produto novo, tipo só um cartão de crédito. Os caras já vêm, ou eles vêm com um modelo já de ciência de dados na mão, falando de, olha, tem uma projeção que isso pode ser uma boa, lançar isso no mercado, ou então ele por conhecimento, ou o grupo dele por conhecimento, entende que aquilo lá pode ser um sucesso, né, pro banco, por exemplo, sei lá, um cartão de crédito. E aí o que chega às vezes, ou muitas das vezes, quando esse tipo de coisa acontece você tem uma projeção, você tem uma expectativa e a gente fica acompanhando. Então você faz um checkpoint no primeiro mês que o cartão foi lançado, depois 3 meses, vê como é que está indo, vendi o que eu achava, não vendi, putz, o que eu fiz de errado, o que eu podia ter feito melhor, e a gente vai montando junto com o negócio. E aí o negócio é muito importante nesse ponto, porque ele vai saber, ele vai estabelecer quais são esses checkpoints, o que ele pode tornar ali melhor, o que pode fazer de diferente para o produto deslanchar ou não, enfim, sempre baseado naqueles dados que a gente está entregando, né? Então, tipo, tem esse lado do vamos acompanhar o que está acontecendo efetivamente no mercado. E o dado conta isso, você não é uma questão de estar certo ou errado. É o que é. Você vê o dado, vendeu ou não vendeu, é um negócio mais 0 ou 1.
mais binário. Quando a Alessandra começou a falar, eu achei que ela ia por um caminho que eu já senti muito na pele, assim, que é o business chegar para você de novo, assim, com essa campanha, né, usando o exemplo da Alessandra, e na verdade eles pedem para tu validar a hipótese deles de que esse cartão de crédito, digamos assim, vai funcionar. E aí, às vezes, você faz sua análise e vai ver, não tem mercado. E aí, o meu ponto, que eu estava pensando nessa conversa toda, é que quem quer que seja que queira ser head de data, head de área, que vai ser alguém mais estratégico, ele tem que trabalhar ao máximo para blindar, para criar um escudo de proteção na área de data para ser o mais independente possível. Por quê? Porque, de novo, assim, chega essa demanda para a Alessandra de validar uma campanha estratégica para ver se faz sentido de um ponto de vista de dados. A Alessandra faz nada e fala, não. E aí ele tem certeza absoluta que o negócio fala, não, mas você está olhando o dado pela maneira errada. Olha de outra maneira aí. E se a gente fala um termo de torturar o dado para achar o que eles querem. Isso acontece muito. Então, existe muita pressão política também se essa área de dados não estiver blindada. E é isso, assim, que relacionado também à tua pergunta inicial, Otário, assim, eu não lembro, assim, de nenhuma decisão muito errada, assim, tomada por análise de dados crua, mas eu já vi decisão errada tomada por análise de dados onde os dados foram torturados, entendeu? Senão, tem que ser muito independente, né? Porque senão você pode fazer... É igual o balanço de empresa, né? Tá bom ou tá ruim a empresa? Depende, né? Depende de como você botou o balanço dela, né? Tipo, se você pode enviesar o dado até chegar no que você quer, né? Por exemplo, né? Quais dicas vocês dariam hoje para quem é de qualquer área, de que não sabe, de quem sabe zero de data analysis e quer entrar para essa área? Que dicas vocês dariam? Você tem que saber Python, Tableau, SQL, esse é a base mesmo, você tem que saber lógica, você tem que saber tudo isso e saber o networking. Quais dicas primordiais dariam, tipo, sem isso não dá? Eu sinceramente estou pensando aqui que eu acho que provavelmente a minha resposta vai ser diferente da Alessandra, provavelmente a minha resposta vai ser diferente do Antônio. Mas isso que é bom, pô. Eu acho que, sinceramente, na minha opinião, assim, acho que adicionando, né, a pergunta, a gente vem perguntar também, qual curso, qual certificação tem que fazer e tal. Aí eu, sinceramente, não fiz certificação nenhuma. Para mim não foi necessário, assim, talvez para outras pessoas sejam. É isso que eu tô falando, entendeu? Acho que vai variar bastante. Eu acho que uma coisa em comum, sem dúvidas, é o network, cara, de novo, assim, que é uma coisa comum, assim, para todas as profissões, cara. Eu, por exemplo, assim, eu conheci o Antônio e a Alessandra, assim, em outros eventos, né, então eu lembrei que, eles se colocaram muito bem, já teve, sei lá, posições, assim, que a gente precisava contratar, eles sabem bem que eu já mandei contato para eles no LinkedIn para ver se eles estavam procurando alguma coisa ou não. Então, assim, cara, se fosse, talvez, se a Alessandra nunca tivesse participado de nenhum evento, assim, eu não conhecesse ela, fosse essa pessoa, talvez eu nunca teria entrado em contato com ela para essa posição, entendeu? Então, acho que a questão de network é muito importante. Obviamente, assim, a Alessandra se colocou muito bem, a Alessandra e o Antônio, obviamente, são profissionais muito bons, muito capacitados, porque eu já participei de discussões com eles, então eu já sei disso. Talvez pessoas que eu não conheço, né? Nessa parte do network, assim, é você se conectar com as pessoas e estar bem preparado para ter uma conversa relativamente boa de dados com essa pessoa, né? E aí, estar preparado de um ponto de vista técnico, na minha opinião, de novo, assim, ter um nível básico de SQL, ter um nível não básico de Excel, um nível bom de Excel, assim, avançado, na minha opinião, que não é difícil ter um nível avançado de Excel. Python, sinceramente, para mim não é essencial, acho que você aprende com o tempo, assim, e acho que, de novo, assim, algo que eu tinha falado é ter um pensamento lógico, assim, né, conseguir resolver problemas lógicos, assim, básicos. Mas sem certeza que Antônio e Alessandra vão ter outras respostas também. Não, eu concordo, networking pro mercado canadense é muito, muito importante. Todas as posições que eu consegui até hoje foi indicação de alguém. Tipo, indicação assim, a pessoa já trabalhava, ela põe o seu currículo pelo menos consegue uma ligação, né? A partir daí é com você. Mas pelo menos essa primeira entrada de porta, conhecer alguém facilita bastante. Em termos técnicos, assim, eu acho que quem trabalha com TI trabalha com, sei lá, SQL desde criancinha, né? Você entra na faculdade, é a primeira coisa que você vê. E efetivamente é uma coisa que você usa muito.
muito. Excel também parece brincadeira, mas, é o que rola muito Excel em termos de dados. O pessoal de negócios, quem vai normalmente te alimentar o dado, eles sabem muito disso, eles usam muito isso. Então, ter um nível de Excel, saber tratar o dado, saber limpar, saber usar uma função, uma coisa para facilitar a sua vida, é super recomendado. Concordo com você quando você fala, essa parte lógica é o que mais realmente te pega, porque qualquer outra ferramenta é só a linguagem, o conteúdo vai estar lá na lógica. Então, se você vai escrever um script em Python, você vai escrever um script em SAS, você vai escrever um script em VBA, que é a linguagem lá por baixo do Excel, o que importa realmente é a sua lógica, é como você vai se virar para resolver aquele problema. Qual ferramenta você vai usar? Você falou do Alteryx. O Alteryx é caixinha mesmo, né? Você fala que isso aqui é para resolver determinado problema. Você puxa, arrasta, cola no seu workflow e o negócio vai. Você não precisa escrever uma linha de código. Se você quiser, você pode. Você pode escrever Python lá dentro, você pode escrever... Enfim, ele consegue processar SQL, por exemplo, para você fazer o que você quiser. Mas já tem coisas pré-prontas que você pode usar. Concordo quando você fala, a lógica, para mim, é a melhor, ou é a ferramenta mais básica que você precisaria ter. Se você quiser aprender SQL, se você quiser aprender Python, é uma coisa que vai te levar para frente no sentido de, tá aqui o meu currículo, eu consigo trabalhar com essas ferramentas. Acaba que também dá um push para você conseguir a vaga que você quer para trabalhar com dados, né? Porque efetivamente você vai usar alguma dessas ferramentas no seu dia a dia. Então, se você entra já sabendo, facilita. Eu acho que eles já falaram tudo aqui, então eu vou tentar ver uma coisa, né, um pouquinho a mais, aquele a mais, né? Esse aí é o básico que eles falaram, é o mínimo que você tem que ter, né? Mas vamos aqui, se você, por exemplo, se você nunca trabalhou com isso, né, não tem como você trabalhar com isso dentro da sua empresa, né? Às vezes a pessoa tem a oportunidade de fazer projetos extra dentro da empresa, que seja na área de analytics, aí depois para poder colocar no currículo da pessoa, entendeu? Se você não tem essa oportunidade, tem vários websites que existem competições na área de data analysis. Por exemplo, Kaggle é um famoso website que você pode ir lá e o interessante é que são dados reais. As empresas colocam os dados lá e algumas das competições têm até benefício monetário se você pega em primeiro ou segundo lugar. Então, aquilo, só de você, entendeu? Só de você participar da competição, você não precisa pagar nada, você já pode colocar no seu currículo, entendeu? Participou numa competição no site Kaggle. Porque, assim, é uma experiência que você tem, entendeu? O que você faz na competição é o que você vai fazer no seu trabalho. Então, né, primeiro tem que tentar cobrir o básico, que foi o que o Nicolas e a Alessandra comentaram. Aí, se você quiser um pouquinho a mais, pode participar de competições na internet. Então, vocês concordariam que a análise de dados é a mais humana das partes de exatas? Concordam com essa afirmação ou não? Para uma pessoa que trabalha na área de dados, tem que ter um pouco de vendedor também, né? Porque você tem que saber vender o seu produto final, saber por que vai ser bom para aquela pessoa poder comprar de você, né? Ou investir, né? Se você trabalha numa empresa. Então, você tem que ter aquele jogo de cintura mesmo para conversar com uma pessoa ou com um time para investir na sua ideia. Principalmente quando o Nicolas comentou, principalmente quando a pessoa jura de pé junto que aquilo que você encontrou é totalmente errado. Essa é a pior parte. Então, você tem que ter aquela parte de vendedor mesmo. Tem que provar que efetivamente o que você está apresentando está certo, né? Isso acontece mesmo, acontece bastante. Porque imagino que vocês tenham que mostrar muitas apresentações, né? Tipo, olha, eu descobri que pessoas que têm cachorro também compram sorvete de baunilha, sei lá. Aí esse dado aqui mostra que 80% das pessoas que compraram coisas para cachorro nessa loja aqui também compraram sorvete de baunilha. E aí é meio que isso, né? Você pega dados soltos e liga eles para formar uma historinha, né? No final é uma historinha, né? Tipo, é um storytelling, né? Realmente tem aquela história, né? De você nunca... Não sei se você já percebeu, mas o pão, aqui pelo menos no Canadá, o pão, onde você compra o pão, é bem separado de onde você compra o leite.
porque eles falam que tem uma correlação muito grande com a pessoa que compra o pão, as chances dela comprar o leite aumentam muito. Então você coloca no outro lado do supermercado para a pessoa ter que andar todo o supermercado, ver todos os outros produtos e pegar o leite. Então você tem que saber vender. Se você souber vender isso, né, aí realmente ajuda. A gente realmente a apresentação você tem que ser um bom apresentador também. Não tem, eu acho que, né, principalmente quando o inglês não é a sua primeira língua, dificulta, é mais um espaço que você tem que, mais uma barreira que você tem que passar também, né? Então, trabalhar a apresentação, faz uma apresentação lá, tenta falar inglês, apresentar em inglês, ajuda bastante também. Queria agradecer a presença de todos vocês, eu aprendi bastante. Inclusive, eu tenho olhado para essa área de dados e tô engatinhando aí, mas eu gosto muito da área de business e aí você saber o dado e trabalhar ele é muito importante para qualquer coisa, na verdade mesmo, né? Então eu queria agradecer vocês pela experiência e deem suas redes sociais, né? O Antônio não tem nenhuma, né? Mas passem o contato de vocês para ver se o pessoal quer entrar em contato com vocês por algum motivo, se vocês quiserem também, né? Logicamente, o e-mail, o LinkedIn, o que for. Eu tomei com o Antônio também, eu só tenho LinkedIn e Facebook também, eu quase não uso. Então, meu LinkedIn é linkedin.com/, meu primeiro e meu último nome, então Nicolas Chang, tudo junto. Caraca, eu não sei meu LinkedIn. Não, pessoal, fique à vontade para me chamar no LinkedIn, para conectar, a gente troca ideias, se quiser marcar um café ou presencial agora que pode, ou virtual, tamo aí. Então, LinkedIn, Ale F. Araújo. O meu LinkedIn é Antônio Barbosa F. Pode me adicionar lá, me manda uma mensagem para eu saber, né, que você ouviu o podcast e a gente marca um café lá também, até Alessandro Nicolas também me adiciona lá e vamos que vamos. Eu tenho tudo no LinkedIn já, pô. Não tem? Quando que a gente se adicionou? Já falei contigo, eu acho, cara. Não tem. Vou mostrar a prova agora. Agora sim, ó. Agora eu mandei um convite pra você. Você vê? Ele tá me confundindo com outro Antônio que você conversou. Você tem que botar eu acho que era outro Antônio mesmo, cara. Agora você tá falando. Você conheceu outro Antônio já, Alessandro, de dados? Acho que no LinkedIn não, meu. O Antônio não me adicionou aqui no LinkedIn ainda, tá pensando? Antônio, você não me mandou. A última vez que eu falei com você falou que ia me mandar um convite, aí você não me mandou. Eu acabei de mandar, porque eu tenho uma curiosidade de perguntar aí da P&G. É verdade ainda. Bom, eu ouvi um case muito tempo atrás. Você vai sair, Nicolas? Obrigado, viu? Muito obrigado. Falou, tchau, Nicolas. Valeu, Nicolas. Obrigado pela presença. Vamos. É verdade que na P&G eu tive um case na faculdade disso, fazem muitos anos, que você tinha que ter um projeto por semana, é isso mesmo? Existe lá ainda? Não é, não. Se você. O que eu acho que não tem isso não. Se você está trabalhando num projeto, se o seu projeto dura 3-4 semanas, aqui eles usam muito Agile, né? A metodologia Agile. Então os projetos são muito rápidos. Então você acaba mudando de projetos rápidos, mas se o seu projeto dura 3-4 semanas, você não precisa ter outros projetos, entendeu? Eu acho que era mais pro pessoal de patente mesmo, assim, sabe? Tipo, você tem que ter uma ideia nova. Sim. O pessoal de pesquisa e desenvolvimento pode ser realmente. E o engraçado é esse pessoal, um dos maiores clientes nossos, né? Porque os meus clientes são internos, né? Uhum. Então, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento está sempre conversando com a gente, eles sempre têm as hipóteses deles, né? Pra gente confirmar. Bom, é isso. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que faltou? Tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena ser falado para quem quer entrar para essa área, quem quer saber mais para essa área? Tem alguma coisa que vocês querem dar uma ponderação final aí? Eu acho que já, assim, os meninos falaram bastante e eu acho que é isso mesmo. Essa ideia do Antônio de você participar de alguns projetinhos do CARE, isso me ajudou bastante quando eu cheguei aqui. Para você montar o seu portfólio e, às vezes, né, mostrar para as pessoas, olha, eu fiz isso, tem coisas publicadas, enfim, ajuda bastante. Porque os caras veem o que você consegue produzir, em que ferramenta você produziu. Ter um portfólio de projetos
às vezes ajuda bastante quando você parte para uma entrevista. Porque quando é uma coisa mais técnica, eles tentam acessar de alguma forma se você sabe efetivamente aquilo que está no seu currículo. Então, ter um portfólio de projetos já ajuda muito. E sem contar que, tipo, vai fazendo você aprender mais e mais, né? Tipo, você pegar, baixar esses dados e entrar nesses desafios do Kaggle, por exemplo, faz com que você aprenda bastante. Então, achei uma dica super legal aí do Antônio. Além dessa história toda de fazer um currículo nas bases do Canadá, que tem uma certa diferença do que a gente era acostumado a fazer no Brasil, enfim. Isso tudo, no fim das contas, são pequenos detalhes, mas vai fazendo uma diferença quando o cara está decidindo entre candidato A e B, eu acho. Tem um projeto lá no Kaggle que é muito fácil de você começar com ele, que é... Você tem eu esqueci o nome, mas... para você tentar prever o valor de uma casa, entendeu? Então, ele te dá uma informação com várias informações de várias casas, dá o preço dessas casas, aí você tem que criar um modelo matemático que dependendo das qualidades da casa, do número de quartos, né, várias qualidades da casa, o modelo matemático seu tem que falar o valor que aquela casa vai custar, entendeu? Aí eles te dão até um resultado para você comparar, para saber quanto, entendeu? O quão preciso é o seu modelo matemático, é bem bacana também, e é muito fácil, porque o formato dos dados lá dessa casa já está bem limpo, você não precisa se preocupar muito com isso também, mas já direto já para que legal esse aí, eu fiquei interessante, vou ver isso aí agora lá, hein? Porque parece ser o tipo de coisa que roda num Excel, né? Se você monta bem ele, né? É bem bacana. Quando eu estudei aqui, o meu professor, na verdade, ele deu 20 pontos pra gente, pra quem conseguisse chegar no top 20% dos resultados, entendeu? Então foi bem bacana mesmo. E é bem facinho também, é bem legal. Eu recomendo esse. Prever os de Toronto. Hoje você já não você não sabe o preço de Toronto, chuta pra cima que esse é o valor, né? O valor vai estar pra cima, né? Multiplica por 1000 que você acerta. Não, mas acho que é isso então, pessoal. Eu com certeza entro em contato com vocês pra saber mais depois. Mas muito obrigado pela conversa, foi muito legal, viu? Muito legal mesmo. Beleza? Obrigadão, Thales, por ter convidado, né? Muito legal. Eu, particularmente, eu gosto muito nessa área de ciência dos dados. Eu posso falar, ficar conversando sobre isso o dia inteiro, que eu não me canso. Então, às vezes, eu tenho que me policiar para não ser o cara chato que fica falando de trabalho, né? Toda hora. Mas é bacana, é uma área bacana mesmo. Mesmo que você não queira trabalhar, só para você conhecer, né? E saber como é que as empresas usam a informação que eles têm de você, né? Porque é uma coisa que você tem que ter o controle também. Outra coisa, uma coisa que eu vejo, assim, que eu aprendi é o seguinte: como é que chama? A gente tenta descobrir padrões, né, que a própria pessoa não conhece. Entendeu? Por exemplo, quando você acorda de manhã, tem um monte de coisas que você faz sem pensar, só porque você faz aquilo todo dia, entendeu? Então, o nosso trabalho é encontrar aquelas coisas que você faz sem pensar e monetizar nessas coisas, entendeu? Então, por isso que eu não tenho mídia social. Tá querendo brincadeira na rede, né? É brincadeira. Prazer, Alessandra. Prazer em conhecê-la. Gente, valeu ter chamado. Foi muito legal. Então, valeu, obrigado. Eu entro em contato com vocês com certeza, com mais dúvidas. E é isso, pessoal.